Olá, boa tarde. Dados preliminares de uma pesquisa com profissionais de saúde de Manaus indicam que a Coronavac é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. A cidade de São Paulo começou a abrir 600 covas por dia para evitar o colapso no sistema funerário. Minas Gerais registrou um novo recorde de mortes por Covid em 24 horas. O Supremo Tribunal Federal discute hoje a presença de fiéis em missas e cultos. O Reino Unido passa a usar vacinas de 3 laboratórios diferentes contra a Covid. E o México autoriza o uso emergencial do imunizante Covaxin da Índia. E ainda, morre Alfredo Bozzi, crítico literário e membro da Academia Brasileira de Letras. Ladrões de banco levam terror a cidades de 3 estados. O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, alega falta de dinheiro para pagar os advogados e tenta, sem sucesso, atrasar o processo de impeachment. O governo federal arrecada 3 bilhões e 300 milhões de reais com o leilão de aeroportos. O segundo dia seguido de filas em busca do auxílio emergencial. A Anistia Internacional aponta o agravamento de violações aos direitos humanos no Brasil e o constrangimento público na Europa. A líder da União Europeia e única mulher no encontro fica sem cadeira na reunião com o presidente da Turquia. O Jornal Hoje está começando. A cidade de São Paulo começou hoje uma operação para evitar o colapso no sistema funerário. Vão ser abertas 600 novas covas por dia em 4 cemitérios públicos. Só ontem, São Paulo registrou quase 400 mortes por Covid. A Sara, de 11 anos, enterrou hoje num cemitério da Zona Sul de São Paulo o pai de 39, que morreu de Covid. Na semana passada, ela perdeu o irmão que não resistiu a um câncer. A Miriam e a Edilaine tentam consolar a sobrinha, que não pôde se despedir do pai no sepultamento sem velório. Tá muito triste tudo isso, muito triste. Não dá para entender, não deixa nem 10 minutos, nem 10 minutos, só o caminho mesmo, já enterra. A família suspeita que Cristiano pegou a doença em alguma das vezes que levou o filho de 19 anos para o tratamento no hospital. A gente sabe que ele deu o melhor dele para o filho dele e deu o melhor para tentar sobreviver, para cuidar da filha dele e da esposa, da família, né? Vendo na TV é diferente de sentir na pele, é muito difícil. São muitas famílias vivendo drama parecido. Só ontem a capital paulista registrou 378 mortes por Covid-19, um recorde. De fevereiro para março, o número de sepultamentos no município aumentou 63%. Foi de menos de 6 mil em fevereiro para quase 10 mil no mês passado. Agora, a cidade corre para abrir covas. Começou hoje a cavar 600 valas por dia nos 4 principais cemitérios públicos. São Paulo tem ainda um único crematório público com capacidade para cremar 48 corpos por dia. A prefeitura quer fechar parceria com cemitérios privados para dobrar esse número. Também avalia construir um cemitério vertical na Zona Leste com 26 mil urnas, numa obra que levaria 90 dias. Para o secretário municipal das subprefeituras, que administra os cemitérios públicos de São Paulo, o sistema funerário ainda funciona dentro da capacidade, com menos de 400 sepultamentos por dia, mas acredita que possa superar esse número. 29 mil pessoas estão internadas em hospitais das redes pública e privada do estado, boa parte na capital. A taxa de ocupação das UTIs continua perto dos 90%. 563 pacientes morreram na fila por um leito de UTI no estado. E pelo menos outras 537 pessoas ainda estão à espera de uma vaga. O serviço funerário trabalha sempre prevendo o que pode acontecer. Esse é o esforço que a gente tem feito, o plano de contingência foi elaborado exatamente para que a gente consiga dar dignidade, fazer um sepultamento individual para todas as pessoas que necessitarem.
Você viu aí a situação de São Paulo, eu conto como está Minas Gerais. Minas Gerais bateu hoje mais um recorde de mortes por Covid. 508 pessoas perderam a vida por causa da doença nas últimas 24 horas. Em Belo Horizonte, as medidas de restrição foram prorrogadas e vão ficar valendo por tempo indeterminado. Apenas os serviços essenciais podem funcionar e aos domingos, até supermercados, padarias, sacolões, lanchonetes, açougues e o mercado central vão ter que ficar fechados. Ainda em Minas, a gente fala da Polícia Federal, que vai ouvir daqui a pouco outras testemunhas daquele caso da vacinação feita por uma falsa enfermeira em Belo Horizonte. Cláudia Mourão tem as informações. Quem que será ouvido hoje, né, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, a expectativa da Polícia Federal é ouvir mais de 60 pessoas até sexta-feira. Isso porque, né, são aquelas pessoas que a gente já mostrou em algumas reportagens aqui no JH, que fazem parte daquela lista que supostamente já foram vacinadas, receberam a primeira dose da vacina. E agora a Polícia Federal quer descobrir, né, quem são essas pessoas, quantas pessoas foram vacinadas e o mais importante, que líquido foi injetado nas pessoas, se era uma vacina falsa ou não. Para a Polícia Federal, a Cláudia Pinheiro já vacinou mais de 100 pessoas desde o mês passado e, de acordo com o delegado, até agora, ninguém confirmou que pediu à mulher algum documento que comprovasse a procedência da vacina. Ainda segundo a Polícia Federal, Cláudia trabalhou em uma clínica de vacinação no Rio de Janeiro, usando documento falso do Conselho de Enfermagem Carioca. Ontem, o empresário Marcelo Araújo, que foi aí apontado como a ligação da falsa enfermeira com o grupo de empresários do setor de transporte, ele prestou depoimento por videoconferência. Segundo a defesa do Marcelo, ele comprovou que comprou a suposta vacina e que também comentou sobre a mulher com os irmãos Lessa, que são os irmãos que organizaram a vacinação em uma garagem de ônibus aqui em BH. Mas ele negou ter feito qualquer indicação sobre a qualidade das vacinas e, o mais importante, sobre a honestidade da então falsa enfermeira. Nós entramos em contato com a defesa de Cláudia Pinheiro, que disse que não vai se manifestar até ter acesso a todos os documentos e depoimentos envolvendo este caso. E o inquérito foi aberto no dia 24 de março. A expectativa da Polícia Federal, Maju, é encerrar os trabalhos e desvendar toda essa história até o final deste mês. É com você. A gente aguarda então, Cláudia. Obrigada pelas informações. Continuo falando aqui do pessoal da vacina Pouca, meu braço primeiro, minha dose primeiramente. O prefeito de Jijoca de Jericoacoara, lá no Ceará, o Lindbergh Martins, do PSD, e a secretária de saúde da cidade, que é a Joíla Carneiro, vão ter que pagar uma multa de R$ 88.400 por terem furado a fila da vacinação contra a Covid. Eles tomaram a vacina no dia 19 de janeiro, mesmo sem fazer parte do grupo prioritário. A multa é resultado de um acordo que foi fechado com o Ministério Público. Esse dinheiro vai para o fundo vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará. O prefeito e a secretária vão ter que fazer ainda uma retratação pública por 10 dias no site da Prefeitura. O prefeito e a secretária disseram que foram eles que procuraram o Ministério Público para fazer esse acordo. Eles dizem também que reconhecem o erro e que já pediram desculpas à população. Em Brasília, os deputados retomam daqui a pouco a análise daquele projeto que permite que empresas privadas comprem vacinas contra a Covid. O texto principal foi aprovado, mas ainda falta a votação dos chamados destaques. Os destaques são aqueles que podem mudar o conteúdo. Depois, esse projeto vai seguir para análise no Senado. A proposta aprovada na Câmara permite que as empresas privadas comprem vacinas para aplicar em seus funcionários antes que os grupos prioritários sejam vacinados na rede pública. Em troca, terão que doar a mesma quantidade de doses ao SUS. Uma lei sancionada no mês passado já permite que as empresas comprem vacinas, mas todas as doses têm que ser doadas ao SUS até finalizar a vacinação dos grupos prioritários, mais de 77 milhões de pessoas. Concluída essa etapa pela regra atual, as empresas podem usar metade das doses para os funcionários e doar a outra metade ao SUS. As mudanças no projeto aprovado na Câmara dos Deputados ontem à noite são as seguintes. Empresas privadas poderão aplicar doses gratuitas em seus funcionários e colaboradores. A ordem de vacinação deverá seguir os mesmos critérios do Programa Nacional de Imunização.
Os laboratórios contratados pelo governo federal só poderão vender para a iniciativa privada quando finalizarem as entregas ao SUS. E o texto também permite que as empresas comprem e apliquem imunizantes que não tiveram autorização ou registro da Anvisa, desde que tenham sido autorizados por agências sanitárias estrangeiras reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. A relatora, deputada Celina Leão, do Progressistas, defende que a proposta pode acelerar o ritmo de vacinação no país. A ideia do projeto foi tirar as travas burocráticas para que a gente pudesse importar aquilo que já foi aprovado em outros países e também aprovado já pela OMS. Nós colocamos a OMS como referência, porque é um organismo aí com respaldo internacional. Então, é para dar agilidade. O que a iniciativa privada vai fazer? Vai buscar fora, vai buscar em outros mercados internacionais, vai poder vacinar o seu trabalhador e não é empresário. A gente faz questão de frisar isso e vai ter que doar ainda a mesma quantidade para o SUS. Deputados da oposição criticaram o projeto, afirmando que ele enfraquece o Plano Nacional de Imunização e cria uma fila especial de vacinação. A Organização Mundial da Saúde é contrária à compra de vacinas por empresas privadas. Segundo a vice-diretora da entidade, a proposta é injusta. Isso, na verdade, está criando precedentes que são péssimos em termos dos objetivos da vacinação nesse ano, né? Porque nós estamos num contexto em que você tem pouca vacina disponível globalmente e em que tem grupos que têm maior risco de adoecer e morrer, né? Então, tem uma questão moral e ética envolvida nisso, né? A vacina é um bem público, né? E o acesso à vacina, ela tem que ser dada dentro do sistema público. O projeto tramitou em regime de urgência urgentíssima na Câmara. Nem precisou passar pelas comissões antes de ser votado em plenário. Hoje, os deputados analisam os destaques, que são as tentativas de mudanças ao texto. Depois, o projeto segue para votação no Senado. E você viu aí na reportagem da Raquel Honorato que o projeto permite a compra de vacinas que não tiveram autorização ou registro da Anvisa, desde que tenham sido autorizadas por agências sanitárias reconhecidas pela OMS. A OMS informou que as agências sanitárias de referência são a Anvisa, aqui do Brasil, e as agências do Canadá, Cuba, México, Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália. Vamos ver o andamento da vacinação aqui no Brasil, que vacinou mais de 1.090.000 pessoas, somando primeira e segundas doses em 24 horas. É o segundo maior registro desde o começo da vacinação, de acordo com o nosso levantamento, aqui o levantamento do consórcio de imprensa. De segunda-feira para terça, 805.266 pessoas receberam a primeira dose e o total de vacinados com essa dose, essa primeira, chegou a 20.828.398. Isso corresponde a 9,84% da população, estamos nos aproximando dos 10%. Em um dia, 285.463 pessoas receberam aqui a segunda dose. Total dos que receberam as duas doses, 5.881.392 vacinados, ou seja, 2,78% da população. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação e os estados com o maior percentual da população vacinada com a primeira dose aparecem aqui em azul. Até agora, os 5 que mais aplicaram essa primeira dose em relação à população foram Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba e São Paulo. Vamos para Araraquara. Araraquara, no interior paulista, que está sendo um exemplo, está há 45 dias com fortes medidas de restrição. E durante uma semana, o fechamento foi total. O lockdown implantado na cidade já deu resultados. A média móvel de casos diários despencou mais de 72%. O movimento voltou, só que não como antes. Araraquara, na região central paulista, segue as regras da fase emergencial do Plano São Paulo, apenas com serviços essenciais abertos. Mas a experiência do confinamento total marcou os moradores. Apesar da angústia das pessoas ficarem trancadas, teve menos casos, né? Então eu acho que foi muito importante. Foi assustador, mas foi necessário. Eu acho que diante de tudo que a gente estava vendo, né, os números crescendo, eu acho que foi de uma importância assim, significativa. Araraquara entrou em lockdown no fim de fevereiro, depois que a variante brasileira da Covid foi identificada por aqui.
Por uma semana, ruas e avenidas ficaram vazias. Só farmácias e serviços de saúde puderam funcionar. E mesmo depois do isolamento total, outras medidas restringiram a circulação de pessoas, como as barreiras sanitárias nas entradas da cidade durante o feriado de Páscoa. Araraquara foi a primeira cidade do país a decretar lockdown. E um mês e meio depois, pela primeira vez, não foi registrada nenhuma morte por Covid entre os moradores durante 2 dias seguidos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes por aqui vem caindo semana a semana. Foram 41 óbitos na semana do dia 1º de março. De acordo com a Prefeitura, ainda era consequência das infecções antes do lockdown. E esse número foi caindo. Na semana do dia 8 foram 38 mortes, depois 25. 16. E na última semana, entre os dias 29 de março e 4 de abril, foram 10 mortes. Nós sabíamos que após 15 dias do término do lockdown, nós estaríamos tendo uma diminuição no número de casos. Consequentemente, após isso, uma redução no número de internações. E agora, consequentemente, nós estamos vendo essa redução no número de óbitos. Além disso, a média móvel de casos caiu. Antes do lockdown, essa média chegou a 189 novas infecções por dia. Agora são 59, mas especialistas alertam, não é hora de relaxar. É importante manter o distanciamento social ainda, porque essa, como a gente já sabe, é uma variante mais transmissível. Então, eu acredito que com esse sucesso do lockdown, é bom a gente ficar ainda um pouco antenado em manter o distanciamento, manter as medidas de proteção para acabar com o problema, pelo menos enquanto a vacinação não estiver disponível para toda a população. E seguinte, agora há pouco a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo boletim com números da Covid em Araraquara. E foram registradas 4 mortes nas últimas 24 horas. Uma delas ocorrida em dezembro, mas que só foi confirmada agora. No total, Araraquara teve 339 mortes desde o início da pandemia. Falar de vacinação em massa, porque começou hoje a última etapa daquele projeto de vacinação em massa na cidade de Serrana, que fica no interior de São Paulo. Essa vacinação faz parte de uma pesquisa do Instituto Butantan para avaliar os efeitos da Coronavac. E os primeiros resultados são legais, são positivos. O Marcos Felipe está acompanhando e tem os detalhes desses resultados para a gente, né, Marcos? Boa tarde. Boa tarde. Os resultados são sim positivos, Maju. A campanha de vacinação em massa aqui em Serrana começou em fevereiro, já está quase no fim. E agora, nessa última etapa, que começa hoje e vai até o próximo domingo, mais de 8 mil moradores devem receber a segunda dose da Coronavac. 66% dos voluntários já foram imunizados com as 2 doses da vacina, e o que representa um total de 18.500 pessoas. E a cidade já está sentindo os primeiros resultados dessa vacinação em massa. Na Santa Casa, por exemplo, a média de pacientes internados com casos moderados caiu pela metade. E segundo a Vigilância Epidemiológica do município, nos últimos 10 dias houve uma queda de 90 para 40 no número de pessoas atendidas diariamente na UPA e uma queda também grande no número de casos graves. Antes, o número de casos graves chegava a 70% e agora representa 10%. Além disso, nenhum paciente foi entubado desde o fim de semana na rede pública municipal. A gente lembra que a cidade de Serrana foi escolhida pelo Instituto Butantan para fazer um estudo que avalia a eficiência da vacina Coronavac. Os resultados vão ser divulgados em maio. Aí sim, só no final do projeto, o Instituto Butantan disse que vai se pronunciar. E é bom a gente lembrar, Maju, que as pessoas só ficam imunizadas 15 dias depois de receberem a segunda dose da vacina. Maju. É isso, Marcos. A vacina, a primeira dose, não é passaporte para alegria, não. Tem que esperar a segunda dose e mais um tempinho ainda para ter a imunização. Obrigada pelas informações. Continua aqui com notícias animadoras, esperançosas, porque 2 estudos, ainda preliminares, trazem esses resultados animadores com relação à Coronavac. Um deles foi realizado pela Escola de Saúde Pública do Ceará, que mostra que as infecções caíram entre os profissionais de saúde que foram vacinados. E outro foi feito por um grupo de pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, e esse estudo indica que a Coronavac é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus.
O estudo está sendo feito em Manaus, onde foi identificada primeiro a variante P1 do coronavírus. O objetivo é descobrir se a Coronavac protege a população contra essa nova linhagem. Foram analisados os dados de 67 mil profissionais de saúde. Os resultados mostram que 14 dias depois da aplicação de uma dose, a Coronavac mostrou efetividade de 50% para prevenir adoecimento pela variante P1. A segunda fase da pesquisa, que vai avaliar a efetividade após a aplicação das 2 doses da vacina, vai ser feita em idosos de São Paulo. Os dados são preliminares, mas os pesquisadores dizem que já é possível afirmar que a Coronavac protege a população contra a variante mais presente no Brasil. A importância é deixar claro para o Programa Nacional de Imunização, para o Ministério da Saúde e para a população, que a Coronavac continua sendo efetiva para a nova variante. Ou seja, a gente pode continuar utilizando a vacina nas nossas campanhas de vacinação. Uma outra pesquisa mostra que a aplicação das 2 doses da Coronavac pode ter sido responsável por evitar uma segunda onda da pandemia entre os profissionais de saúde do Ceará. 100% dos médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da linha de frente foram imunizados no estado e o número de infecções despencou entre eles. A Escola de Saúde Pública do Ceará comparou o número de casos da doença em 2 grupos diferentes. A população em geral, que aparece na linha amarela no gráfico, e os profissionais de saúde, representados pela linha azul. Depois da primeira onda, as curvas de casos caminham paralelas a partir de julho do ano passado. Mas quando começa a segunda onda, em janeiro deste ano, elas se separam. O número de casos da população em geral aumenta quase 75%, enquanto nos profissionais de saúde, os primeiros a serem vacinados, há uma queda de 72%. A vacina está cumprindo exatamente o que o trabalho científico pioneiro lá do Butantan mostrou. Que ela praticamente acabou com os casos graves e também diminuiu os casos de uma maneira geral. Então, é muito óbvio que se a gente tivesse vacinado na mesma proporção a população, nós não estaríamos passando por esse pesadelo. Isso aí eu tenho tranquilidade de lhe afirmar. De acordo com Isabela Balalê, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, os 2 estudos trazem dados animadores que ainda precisam ser confirmados com a conclusão das pesquisas. E ela reforça a importância de tomar a segunda dose e dos cuidados de prevenção que precisam continuar. É importantíssimo que todos entendam que as vacinas são capazes de reduzir a chance de você adoecer. No entanto, não protegem da infecção, isso é, você pode pegar o vírus e, portanto, pode transmitir para outros. Dessa maneira, é fundamental que, mesmo vacinados, continuem usando máscaras e mantendo o distanciamento social. É isso, tripé, máscara, vacina e distanciamento. E olha, tem um outro estudo que foi realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo que também apontou a efetividade da vacina Coronavac entre os profissionais de saúde imunizados. Esse levantamento foi feito com mais de 20 mil funcionários vacinados e mostrou eficiência de 50,7% 2 semanas após a segunda dose da vacinação e de 73,8% a partir de 5 semanas também depois da segunda dose da vacinação. A Agência Reguladora de Medicamentos Europeia concluiu que há uma possível relação da vacina da AstraZeneca com a formação muito rara de coágulos sanguíneos. Então, a gente vai falar agora com o nosso correspondente na Europa, o Rodrigo Carvalho, porque temos que ir com cautela aqui, porque a agência continua recomendando a aplicação da vacina, pois, com base em evidências atuais, os benefícios da vacina continuam a superar, né, Rodrigo, e muito os riscos para a grande maioria das pessoas. Então, vamos com calma com essa notícia aí que chegou, né, Rodrigo? Salve, boa tarde. É isso, Maju. Vamos lá. Salve, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. O que a Agência Reguladora Europeia disse foi que coágulos sanguíneos devem ser listados como um possível efeito colateral muito raro da vacina Oxford-AstraZeneca. Fundamental reforçar isso, que a Agência Reguladora Europeia usou o termo muito raro. Esse anúncio foi feito agora há pouco numa entrevista coletiva em Amsterdã, na Holanda.
O comitê analisou 86 casos de trombose, 18 resultaram em morte. O extremamente raro se aplica porque o total de vacinados com imunizante Oxford AstraZeneca no espaço econômico europeu e no Reino Unido, onde esses casos de trombose foram registrados, era de 25 milhões de pessoas. Isso quando a agência analisou os casos no mês passado. Então, a porcentagem de casos de coágulo entre os vacinados é de 0,0003%. Dessa forma, a agência europeia concluiu que os benefícios da vacina continuam maiores do que os riscos. Os cientistas disseram que ainda não está claro como a vacina pode ter gerado coágulos sanguíneos nesses poucos casos. Os estudos estão sendo feitos e que não há evidências de fatores de risco específicos, como idade, sexo ou histórico médico. Daqui a pouco, ministros da saúde de países da União Europeia vão se encontrar para discutir esse anúncio. A agência reguladora aqui do Reino Unido, logo depois, decidiu, por precaução, que menores de 30 anos vão receber outra vacina no lugar do imunizante da AstraZeneca. Aqui no Reino Unido, outras duas vacinas estão sendo usadas, a da Pfizer e a do laboratório americano Moderna. É, como eu disse, uma medida de precaução. Quem já tomou a primeira dose vai receber a segunda normalmente. A decisão de aplicar outras vacinas para pessoas com menos de 30 anos é porque, segundo a agência britânica, os riscos de hospitalização por Covid são muito baixos entre os jovens. Então, pensando no cálculo, risco-benefício da injeção Oxford AstraZeneca, a agência decidiu por priorizar outros imunizantes para esse grupo. Por fim, repercussão também na OMS. A Organização Mundial da Saúde frisou que a possível ligação entre a vacina da AstraZeneca e casos raros de coágulos sanguíneos é considerada plausível, mas ainda não foi confirmada. A OMS, Maju, assim como a Agência Reguladora Europeia e a Agência Reguladora aqui do Reino Unido, ressaltou que essa possível relação da vacina da AstraZeneca com a formação de coágulos sanguíneos é muito rara. E todos, a OMS, a Agência Europeia e a Agência aqui do Reino Unido, disseram que os benefícios de ser vacinado durante a pandemia são muito maiores do que os riscos de efeitos colaterais. Maju? É isso. Vamos observando, então, e aguardando com cautela. Obrigada, viu, Rodrigo? E pesquisadores da Universidade de São Paulo e do Instituto Butantan concluíram o sequenciamento genético daquela variante que foi encontrada em Sorocaba, no interior paulista. A Monielle Nogueira tem os detalhes, porque, Monielle, eu lembro que dos últimos assuntos que a gente tratou sobre esse tema, havia uma chance de ser a variante sul-africana. O que os pesquisadores concluíram a respeito disso? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Olha, os pesquisadores concluíram que esta variante do coronavírus é muito parecida com a variante sul-africana. Isso porque, do sequenciamento genético, de 15 características, elas são idênticas com a variante sul-africana. 6 são diferentes e 9 são exclusivas desta amostra. Por isso, segundo os pesquisadores, trata-se de uma variante da sul-africana, porém com mutações. O caso foi identificado em uma mulher aqui de Sorocaba, que tem 34 anos de idade, moradora da Zona Norte. Ela apresentou os primeiros sintomas da doença no início do mês passado, procurou o serviço de saúde. Além dela, o marido e os 2 filhos também tiveram a confirmação de estarem com o coronavírus. Mas apenas a mulher teve a identificação de estar com esta variante, com mutações da sul-africana. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, esta variante pode ser uma evolução de cepas que já estão em circulação aqui no país. Isso porque não foi possível identificar a origem desta variante, já que a mulher não viajou para fora do país e nem teve contato com pessoas que estiveram no exterior. O caso é acompanhado de perto pela Vigilância Epidemiológica aqui de Sorocaba. Pesquisadores da USP e do Instituto Butantan fizeram um mapeamento genético do coronavírus em várias cidades do estado de São Paulo, mas esta variante foi encontrada apenas aqui em Sorocaba. Maju? É isso, Monielle. Então temos a variante da variante, uma variante sul-africana com mutações. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você.
E pela primeira vez na pandemia, ontem o Brasil ultrapassou a marca de 4.000 mortes em 24 horas. Aqui no telão a gente tem os dados do boletim de 8 da noite do consórcio de veículos de imprensa. Então, de segunda para terça, foram exatamente 4.211 vidas perdidas por causa da Covid. Esse número reflete também os dados que foram represados, né, do feriado da Páscoa. Desde o começo da pandemia, são 337.364 vítimas da doença aqui no país. Em um dia, 82.869 novos diagnósticos foram confirmados e, ao todo, são 13.106.058 casos. A média de casos está em 63.143 novos diagnósticos por dia, 16% a menos do que 2 semanas atrás. Foi a primeira vez desde 6 de janeiro que a gente teve redução acima aqui de 15% na média de casos, ou seja, tendência de queda nos casos. Vamos ver se ela se mantém, a gente torce para isso nos próximos dias. A média de mortes voltou à tendência de alta. São, em média, 2.775 óbitos por dia no Brasil, crescimento de 22% em 2 semanas. E foi o 11º dia com a média acima da marca de 2.500 mortes por dia. No mapa, o panorama pelos estados, pelo país, em vermelho, com alta na média de mortes, são 13 estados, incluindo aqui os 4 da região sudeste e o Distrito Federal. Maiores altas, Rio de Janeiro, com 104% de alta, e Mato Grosso do Sul, com 70%. 8 estados estão no grupo da estabilidade, aparecem aqui em amarelo, e 5 estados com queda na média de mortes estão em azul. Eles registraram as maiores reduções aqui nesse mapa do grupo azul: Amazonas, com a redução de 26%, e Roraima, com 24%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. E essa marca trágica, né, de 4.000 mortos num único dia no Brasil repercutiu na imprensa internacional. O site da rede britânica BBC destacou que os hospitais no Brasil estão superlotados, com pessoas morrendo enquanto aguardam o tratamento em algumas cidades. E o sistema de saúde está à beira do colapso em muitas áreas. A BBC afirmou ainda que, apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro continua a se opor a quaisquer medidas de bloqueio para conter o surto. O espanhol El País destacou que os especialistas temem que as próximas semanas possam ser mais sombrias pela escalada dos casos e das mortes. Na capa do site do maior jornal alemão, uma foto de um enterro no Brasil. E o texto afirma: difícil acreditar que o Brasil já foi um modelo quando se trata de vacinação. Enquanto isso, nos Estados Unidos, empresas, escolas e políticos estão considerando os passaportes de vacina como um caminho para recuperar a economia e fazer os americanos voltarem a trabalhar e se divertir também. Mas a ideia está gerando uma discussão sobre ética e legalidade. O ginasta americano correu para o salto sobre o cavalo, rodou no ar e cravou uma aterrissagem perfeita. Imediatamente saiu dando a carteirada da vacina, exibindo com orgulho a prova de que está imunizado. Um gesto que milhões de americanos em breve vão poder repetir para retomar a vida normal, sem as piruetas sobre o cavalo, claro. A vacina pode permitir o retorno do público a estádios, teatros, casas de shows. E em todo o país, dezenas de iniciativas tentam transformar a carteirinha de papel em um sistema digital confiável e fácil de ser checado, os chamados passaportes da vacina. Nova York foi o primeiro estado a lançar um aplicativo próprio. Deve servir para que eventos esportivos ou shows possam ter uma forma de verificar ou exigir que as pessoas estejam vacinadas para entrar. Passaportes da vacina são uma das esperanças do setor aéreo, que já vem testando aplicativos para comprovar a vacinação dos passageiros. Universidades e escolas americanas já anunciaram que vão exigir a vacinação dos alunos e empresas planejam usar comprovações de vacina para retomar o trabalho presencial. Mas se muitos veem os passaportes como um caminho para a reabertura da economia e do lazer, outros enxergam neles problemas éticos e legais. As empresas, escolas, os governos podem exigir das pessoas comprovantes de vacinação? E, por outro lado, podem os governos impedir que as empresas façam isso?
Nos Estados Unidos, a discussão, mais uma vez, ganhou contornos políticos. E republicanos estão se opondo mais à exigência. Os governadores republicanos do Texas e Flórida, por exemplo, já impuseram formas de proibição para que agências públicas estaduais ou empresas exijam a comprovação. Mas democratas, incluindo o governo Biden, também estão reticentes. A porta-voz da Casa Branca disse que o governo não apoiará um sistema que obrigue que os americanos carreguem uma credencial. A Organização Mundial da Saúde também disse que atualmente não apoia a prova obrigatória de vacinação para viagens internacionais, falando em problemas de desigualdade para justificar a posição. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o governo está trabalhando com questões éticas complicadas antes de decidir como os passaportes podem ser usados da melhor maneira. Já em Israel, um passe verde permite a cidadãos já vacinados irem a restaurantes e shows. E o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos informou hoje que a variante britânica do novo coronavírus é agora a mais comum que está circulando no país. O Reino Unido começou a aplicar a vacina contra a Covid do laboratório Moderna. Uma jovem de 24 anos que cuida da avó no país de Gales foi a primeira pessoa na Grã-Bretanha a receber essa dose da Moderna. O Reino Unido disparou na frente do resto da Europa e vacinou quase metade de seus cidadãos com pelo menos uma dose. Mas os recentes problemas de fabricação do imunizante da AstraZeneca fizeram com que a distribuição de vacinas no país caísse para o menor nível. Agora, com a inclusão dessa vacina da Moderna, o Reino Unido espera retomar o ritmo da imunização. Esta é a terceira vacina usada no país, junto com a da AstraZeneca e também a da Pfizer-BioNTech. O México autorizou o uso emergencial daquela vacina Covaxin, que é produzida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. O ministro das Relações Exteriores mexicano comemorou a decisão do órgão regulador de lá e disse que as opções de vacina contra a Covid estão se expandindo no México. Aqui no Brasil, a Anvisa negou, na semana passada, o pedido de certificação ao laboratório Bharat Biotech. Segundo a Anvisa, o plano de ação enviado pela empresa ainda não foi suficiente para reduzir todos os riscos envolvidos na fabricação da vacina em curto prazo. O Ministério da Saúde já assinou o contrato para a compra de 20 milhões de doses dessa vacina da Covaxin. E o presidente da Turquia deixou a presidente da Comissão Europeia sem ter onde sentar. Isso numa reunião em que a líder era a única mulher. Esse episódio provocou acusações de machismo e está sendo chamado de Sofagate. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, recebeu para uma importante reunião o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Pena que, para os dois convidados europeus, Erdogan tenha oferecido apenas uma cadeira, que foi indicada ao presidente do Conselho Europeu. Enquanto os dois homens se sentaram silenciosamente nas cadeiras dispostas, Ursula von der Leyen, depois de um pouco de espanto, soltou um suspiro de surpresa. A única mulher presente nas negociações, então, sentou-se em um sofá lateral a cerca de 3 metros de Erdogan e Michel, e na frente do ministro das Relações Exteriores turco. O episódio não passou desapercebido e o momento em que von der Leyen permaneceu de pé, tentando descobrir onde se sentar, despertou constrangimento entre os diplomatas presentes. O porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, disse que Ursula von der Leyen ficou desconcertada com o episódio. Mas acho que ela fez a abordagem certa. Escolheu priorizar o conteúdo em vez de questões de forma ou protocolo. Von der Leyen, de fato, defendeu direitos femininos e falou da Convenção de Istambul sobre violência contra as mulheres, da qual a Turquia se retirou recentemente. No passado, quando o líder turco visitou Bruxelas para uma reunião com os presidentes do Conselho e da Comissão, que representam os 27 países do bloco, 3 cadeiras foram postas. O governo turco não fez comentários. Os laços entre Bruxelas e Ankara estão tensos desde a tentativa de golpe em 2016, que foi seguida de uma forte repressão aos direitos civis na Turquia. Agora, a União Europeia tenta uma reaproximação cautelosa.
A Europa pediu ao presidente Erdogan que continue recebendo os refugiados da Síria e, em troca, promete mais vantagens econômicas. Pediu também que a Turquia respeite os direitos humanos, mas, ao que tudo indica, essa questão pode não ser negociável. Tem chão, né? Tem caminho ainda pela frente. Olha, um relatório da Anistia Internacional aponta o agravamento de violações aos direitos humanos aqui no Brasil. Danilo Vieira está aqui no telão e destrincha esse relatório para a gente, né, Danilo? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Maju, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no JH. Esse relatório é um documento de quase 100 páginas que faz um resumo da situação dos direitos humanos em todo o mundo. Sobre o Brasil, o relatório diz que existe uma ação política em curso que vem restringindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. O relatório cita o elevado número de mortes provocados pela Covid, o empobrecimento da população e fala também sobre a violência urbana. O relatório diz que os homicídios provocados pela polícia em 2020 aumentaram 7% em comparação a 2019. Entre janeiro e junho do ano passado, 3.181 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil, o que dá uma média de 17 mortes por dia em ações policiais. 79% dos mortos eram pessoas negras. O Rio de Janeiro é o estado que concentra o maior número de mortes. Foram 741, o maior número já registrado no estado. A Anistia diz ainda que enquanto as autoridades de saúde recomendavam que as pessoas ficassem em casa para que se protegessem do coronavírus, as forças policiais brasileiras continuaram a realizar incursões nas favelas e nas comunidades pobres. De acordo com um relatório, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais mata defensores e defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente. Estamos atrás apenas da Colômbia e das Filipinas. A Jurema Werneck, que é diretora da Anistia Internacional, comentou o relatório. Vamos ouvir. Uma formação inadequada das polícias, uma decisão de segurança pública equivocada e é principalmente o jogar investimentos públicos, recursos públicos na lata do lixo ou em políticas comprovadamente ineficazes, que só resultam em mais tiroteios e mais mortes. O governo brasileiro, o governo do Brasil não apenas falhou em proteger, como contribuiu com sua retórica anti-direitos humanos, com os ataques a ativistas, com os ataques às suas organizações, certamente contribuiu para esse espectro de violência, de ameaça e de perseguição. E é importante ressaltar que o relatório diz que a liderança do ano passado não veio do poder, não. Veio de profissionais da saúde que estão na linha de frente, cientistas, também lideranças comunitárias. Esses foram os verdadeiros heróis e têm sido da pandemia. E olha, o Ministério da Justiça e o governo do Rio não comentaram esse relatório. E ainda hoje, ladrões de banco levam terror à cidade de 3 estados. E o Supremo Tribunal Federal discute hoje a presença de fiéis em missas e cultos. E a seguir, a morte do crítico literário Alfredo Bozzi, membro da Academia Brasileira de Letras. O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, tenta, sem sucesso, atrasar o processo de impeachment. E o segundo dia seguido de filas em busca do auxílio emergencial. É já já. De volta para falar de uma cena que está se repetindo pelo segundo dia seguido lá em Fortaleza. Pessoas passando a noite em filas do lado de fora de agências da Caixa Econômica Federal por causa do auxílio emergencial. Como a gente vem mostrando essa semana, ainda não é possível sacar o benefício. O dinheiro está sendo depositado diretamente na conta digital dos beneficiários e deve ser usado por cartão ou aplicativo. Muita gente dormiu na fila da Caixa Econômica. Algumas pessoas chegaram às 8 da noite de ontem. Dona Vilani é costureira e está sem renda para sustentar a família. Tá muito ruim, porque eu trabalho costurando, né? A gente que costura em casa, todos os finais de semana tem nosso dinheirinho. Eu já tô com mais de mês que não pego nem um tostão.
O auxílio começou a ser depositado na terça-feira na conta digital de quem já estava cadastrado para receber o benefício no ano passado. Mas nem todo mundo vai poder contar com a ajuda federal em 2021. Serão 22 milhões de beneficiários a menos do que em 2020. O valor também é menor, R$ 250 para a maior parte das pessoas, R$ 150 para quem mora sozinho e 375 para mães que são chefes de família. 2.300.000 pessoas já foram contempladas com a primeira parcela. Ao todo serão 4. A ordem dos pagamentos varia de acordo com o mês de aniversário. Agora receberam os nascidos em janeiro. A mesma regra vale para quem preferir sacar o dinheiro a partir do mês que vem. Por enquanto, ninguém vai poder receber o dinheiro do auxílio nas agências. Os saques só serão liberados a partir do dia 4 de maio. Até lá, os beneficiários podem usar o valor depositado para fazer pagamentos e compras no cartão. Para isso, nem precisariam vir até o banco. O problema é que a maioria está com dificuldade para usar o aplicativo da Caixa. Dona Francisca mora com uma filha de 11 anos e está desempregada. Ela veio tentar resolver problemas no aplicativo para ter acesso ao dinheiro. Quando eu digito o CPF, aí aparece de outra pessoa. E tenho que ver aqui, né, com os pessoal atendente, sem emprego, a gente depende só desse auxílio. E a Caixa Econômica Federal reforçou que os beneficiários do auxílio emergencial não precisam ir às agências para tirar dúvidas. E afirmou que é possível verificar as informações pelo site do auxílio emergencial e pelo telefone, que é o 111. A Caixa também garantiu que o aplicativo, que é o Caixa Tem, usado para movimentar os recursos de maneira digital, está operando, está funcionando normalmente. E que, para a segurança dos usuários, o aplicativo aceita apenas o cadastro de uma conta por número de celular. O telefone 111 também deve ser usado para tirar dúvidas sobre a utilização do aplicativo. E daqui a pouco lá tem reunião sobre o orçamento federal lá em Brasília, né? Com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. A proposta de orçamento, que foi aprovado pelo Congresso, transferiu recursos de despesas obrigatórias para obras e outros projetos de interesses aí dos parlamentares. E segundo aí os técnicos do Tribunal de Contas da União, esses cortes irregulares das despesas podem justificar veto do presidente Jair Bolsonaro. Então, vou falar agora com a repórter Giovana Teles para saber qual a expectativa para essa reunião de hoje, de daqui a pouquinho, né, Giovana? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. Olha, Maju, nessa reunião, a princípio, se espera que o governo construa uma proposta concreta para esse impasse no orçamento deste ano. Ontem à noite, os presidentes da Câmara e do Senado já se reuniram com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, mas esse encontro acabou sem solução. O nó que ainda está sem acordo foi essa mudança feita pelos parlamentares, que tiraram 26 bilhões de reais de despesas obrigatórias do governo e passaram para emendas parlamentares, principalmente para obras que têm ali a marca de deputados e senadores. O Congresso sinalizou que pode abrir mão de 10 bilhões de reais. A equipe econômica diz que isso é pouco e continua no cenário a possibilidade de o presidente Bolsonaro vetar essa parte das emendas, que seria um baita desgaste político com o Congresso. Os parlamentares dizem que o texto do orçamento foi construído em parceria com o governo. E como a União tem que respeitar o teto de gastos, que é aquele limite, aquela regra constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos, a União teria que cortar outras despesas que poderiam paralisar o funcionamento da máquina pública. O Tribunal de Contas da União foi provocado por um grupo de parlamentares para se posicionar sobre o assunto. E num relatório preliminar, auditores disseram que o texto do orçamento, como está, justifica o veto do presidente. Esse documento do TCU diz o seguinte, que o cancelamento das despesas obrigatórias, especialmente as de Seguridade Social,
pode não guardar afinidade lógica com a proposição original, o que poderia, em tese, sujeitar a matéria a controle de constitucionalidade dos poderes competentes. Os técnicos do Tribunal Maju pediram mais informações ao governo para fazerem o parecer definitivo. Maju. Enquanto isso, a gente está sem o orçamento definitivo. Vamos lá, aguardando então. Obrigada, Giovana. O governo federal arrecadou hoje 3 bilhões e 300 milhões de reais num leilão que passou 22 aeroportos para a iniciativa privada. Ao todo, 7 concorrentes participaram dessa disputa. A Companhia de Participações em Concessões, que é subsidiária do grupo CCR, arrematou 15 aeroportos dos blocos Sul e Central. Francesa 20 ficou com 7 aeroportos. Esses aeroportos vão receber investimentos de mais de 6 bilhões de reais durante 30 anos. Segundo o governo, a expectativa é que as concessões melhorem os serviços prestados e atraiam investimentos privados. E recomeçou o processo de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. O Tribunal Especial Misto, que julga esse pedido de impeachment, está ouvindo agora o ex-secretário de Saúde, o Edmar Santos, que é o delator de um suposto esquema de corrupção no governo de Witzel durante a pandemia. Pedro Figueiredo traz as novidades para a gente. Pedro, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Edmar Santos presta depoimento nesse momento. Ele conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça que proibiu que seu depoimento seja filmado ou gravado, alegando sua segurança pessoal. O repórter cinematográfico Douglas Lima fez essas imagens que mostram como ele entrou no plenário, embaixo de um lençol. O ex-secretário afirmou durante o depoimento que foi Wilson Witzel quem permitiu, por conta própria, a requalificação de uma organização social cheia de irregularidades apuradas pela própria secretaria. Segundo o ex-secretário, o governador afastado também determinou que ele alterasse 2 licitações para favorecer um político aliado que seria sócio oculto de uma empresa interessada nessa concorrência. O depoimento demorou a começar porque o Wilson Witzel destituiu os próprios advogados e chegou a pedir o adiamento da sessão, o que não foi aceito pelo tribunal. Vamos ver um trecho do que disse o governador afastado. O que o tribunal tem que entender, e é isso que nós vamos mostrar, é que o governo não pode ser julgado pelo buraco da fechadura. Eu não tenho absolutamente nenhuma participação nisso. Vamos mostrar isso. Eu tenho tranquilidade em relação a isso. Eu acho que não pode um governo acabar dessa forma. E nós vamos trabalhar para que os deputados, os membros do tribunal entendam dessa forma. Essa decisão de destituir os advogados foi vista por alguns integrantes do Tribunal Misto como uma tentativa de postergar o processo. Witzel negou, argumentou que discordava da estratégia de defesa e que, por isso, abriu mão dos seus advogados que estavam defendendo até então. A última etapa desse processo de impeachment antes do julgamento é o interrogatório do próprio Wilson Witzel, que está marcado para amanhã. Mas ele pode ser antecipado ainda para hoje, dependendo do andamento do depoimento de Edmar Santos, que ocorre nesse momento. Maju. Então, aguardemos. Obrigada, Pedro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, se reúne daqui a pouco com o novo diretor-geral da Polícia Federal, que é o Paulo Maiorino. O Rolando Alexandre de Souza, que está deixando o cargo, também vai participar desse encontro. Maiorino será o 3º chefe da PF no governo de Jair Bolsonaro. Delegados foram surpreendidos com a troca no comando da Polícia Federal como primeiro ato do novo ministro da Justiça, Anderson Torres. Menos de 12 horas após assumir o cargo, Torres anunciou numa rede social que Paulo Maiorino é o novo diretor-geral da PF. Maiorino é delegado há 22 anos. Já foi chefe da Interpol no Brasil em 2009, mas desde 2010 passou a exercer funções fora da polícia e a atuar em cargos políticos. Trabalhou para o governo do PT no Distrito Federal em 2014, quando foi assessor especial da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E para o governo do PSDB em São Paulo em 2018. Foi secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo e subsecretário da Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo. E mais recentemente atuou em tribunais superiores. Entre 2019 e 2020, foi secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal na gestão do ministro Dias Toffoli. E seu último cargo foi o de assessor especial de Segurança Institucional do presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Ele é o terceiro diretor-geral da PF no governo Bolsonaro em 2 anos e 4 meses. A primeira mudança foi em abril do ano passado. Maurício Valeixo deixou a diretoria-geral no mesmo dia em que o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo, acusando Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal. Moro foi substituído por André Mendonça, que nomeou para o comando da PF Rolando de Souza, que está saindo agora. Ficou apenas 11 meses na função. As constantes mudanças no comando da PF representam descontinuidade, segundo delegados ouvidos pelo Jornal Hoje. Eles reclamam que o novo diretor-geral da PF, Paulo Maiorino, está há muito tempo perto da política e longe da finalidade da PF, as investigações. Além disso, mudar o diretor-geral significa mudar a cúpula da polícia, cargo-chave de coordenação de inquéritos importantes. Hoje, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal disse que as experiências de Maiorino permitem crer que ele terá as habilidades necessárias para defender os interesses da Polícia Federal junto ao Governo Federal, Congresso Nacional, tribunais superiores e demais instituições. A primeira mudança planejada por Maiorino é na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, que cuida das investigações envolvendo políticos. O delegado Luiz Flávio Zampronha deve assumir o posto. Maiorino e Zampronha são próximos desde que trabalharam juntos nos inquéritos do Mensalão do PT e do Mensalão Mineiro. O Serviço de Inquéritos Especiais, que reúne as investigações do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é vinculado à diretoria que Zampronha deve assumir. O novo diretor-geral da PF começa a fazer a transição em reunião agora à tarde com o antecessor Rolando de Souza e o ministro Anderson Torres. Vai tomar pé da situação da PF e organizar prioridades. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, também trocou o comando da Polícia Rodoviária Federal. Quem assume a direção-geral é Silvinei Vasques, que era superintendente da PRF no Rio de Janeiro. Ele entra no lugar de Eduardo Ádio, que estava à frente da corporação desde maio do ano passado. E morreu hoje em São Paulo, vítima da Covid, um dos maiores críticos literários do país. Alfredo Bozzi tinha 84 anos. Alfredo Bozzi era o 7º ocupante da cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu em São Paulo e se formou em Letras pela USP em 1960. Depois recebeu uma bolsa de estudos na Itália, onde passou 1 ano. De volta ao Brasil, passou a dar aulas nos cursos de literatura italiana e literatura brasileira na Universidade de São Paulo. Bozzi tem uma vasta produção literária. Obras como Pré-Modernismo, História Concisa da Literatura Brasileira e Machado de Assis, O Enigma do Olhar. Alfredo Bozzi foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e desde 1989 era editor da revista Estudos Avançados. Ele deixa 2 filhos. E a seguir, ladrões de banco assustam moradores de cidades de 3 estados. O Supremo Tribunal Federal discute hoje a presença de fiéis em missas e em cultos. E a Helena Marques traz a previsão do tempo para todo o Brasil. Voltamos já já. Criminosos atacaram 3 agências bancárias de Mococa, no interior de São Paulo, nesta madrugada. E durante 1 hora, eles levaram o terror à cidade. Olha os barulhos de tiro. A ação da quadrilha assustou os 70 mil habitantes de Mococa, que fica na região central do estado. Câmeras de monitoramento registraram parte da ação. Os criminosos usavam roupas e toucas pretas e estavam fortemente armados. O alvo eram agências bancárias da região central de Mococa. Por 1 hora, os bandidos levaram terror à cidade. Cápsulas de balas ficaram espalhadas pelo chão. Foi uma ação coordenada e simultânea. Enquanto alguns bandidos faziam disparos em frente aos prédios da Polícia Militar, da Delegacia e da Guarda Municipal, outros criminosos atacavam os bancos. A quadrilha atacou 3 agências.
Os alvos eram os cofres. Os 3 bancos ficam a poucos metros um do outro. Os bandidos também atiraram contra lojas e até em uma unidade de pronto atendimento que está sendo reformada. Um vigilante que estava na UPA foi ferido por estilhaços de vidro, mas sem gravidade. Não houve confronto entre policiais e os criminosos que fugiram em direção ao sul de Minas Gerais. Logo nas primeiras horas da manhã, a PM localizou 2 carros usados pela quadrilha abandonados na zona rural. Em um deles, tinha munição. Esse material foi coletado de maneira estéril do interior dos veículos abandonados. E nós vamos fazer buscas por impressões digitais nesses estojos que possam levar à autoria do crime. A polícia e os bancos não informaram se os assaltantes conseguiram levar dinheiro. Em Mococa, as cenas de terror da madrugada são o principal assunto entre os moradores. Acordei, era 1h da manhã, com rajada, eu pensava que era o fiação que estava pegando fogo. Era só bala que voava. O tiroteio que eu nunca vi na história da cidade. O negócio foi muito feio. Nunca esperava que nós aqui em Mococa, numa cidade tão pequena, fosse passar por uma situação dessa. Pois é, e a gente mostra agora outros 2 ataques a agências bancárias. Em Abaré, que fica no norte da Bahia, a ação foi ontem à noite. Os bandidos atacaram esta agência, que ficou parcialmente destruída. E na fuga, os criminosos deixaram maços de dinheiro pelo chão. Ainda não se sabe a quantia que foi levada pela quadrilha. Esse foi o 2º ataque a banco em menos de 24 horas no norte da Bahia. Em Campo Bonito, no oeste do Paraná, bandidos explodiram hoje de madrugada a agência de uma cooperativa de crédito. Durante a ação, os ladrões bloquearam a única entrada da cidade e fizeram 2 moradores reféns. Uma câmera de monitoramento registrou a explosão no canto direito aí do seu vídeo. Na fuga, os bandidos deram vários tiros e ninguém ficou ferido. A quantia levada pela quadrilha não foi revelada pela polícia. E o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, divulgaram uma nota em que afirmam que há fortes indícios de que um servidor da agência falseou a verdade ao repassar informações à imprensa sobre a produção de ao menos 2 relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Os documentos teriam como objetivo embasar pedido de anulação do caso das rachadinhas, segundo a reportagem da revista Época, que foi publicada em dezembro do ano passado. O senador é acusado pelo Ministério Público Federal de desviar parte dos salários dos seus servidores, dos servidores do gabinete dele, quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. A nota do GSI e da ABIN afirma que o servidor da agência prestou depoimento ontem à Polícia Federal e que a PF fez busca e apreensão na estação de trabalho desse servidor e também na casa dele. O GSI e a ABIN afirmam que a auditoria realizada na base de dados da agência afasta por completo qualquer possibilidade de confecção dos relatórios divulgados. O senador Flávio Bolsonaro nega as acusações. E o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar agora há pouco a ação sobre celebrações religiosas com presença de fiéis em meio à pandemia. Esse assunto foi motivo de divergência entre ministros da Corte nesta semana, A Flávia Alvarenga está acompanhando essa sessão lá em Brasília, que a gente está ouvindo desde ontem, que promete ser uma sessão rápida, Flávia? A ver, conta pra gente o que você tem de informação. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Sim, a expectativa é de uma sessão rápida. A sessão foi aberta há pouco pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Somente ele está dentro do plenário de forma presencial. O restante, os outros ministros, participam da sessão de forma por meio de videoconferência. Neste momento, quem fala é o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes. O plenário do Supremo vai decidir, portanto, sobre a liberação ou não de missas e cultos de forma presencial no estado de São Paulo. O ministro relator Gilmar Mendes já negou o pedido do partido PSD, que queria derrubar o decreto do estado que estabelece medidas de enfrentamento à pandemia, entre elas a proibição das celebrações religiosas coletivas. O ministro indeferiu o pedido, mas levou o caso ao plenário da Corte. E nessa decisão, o ministro Gilmar Mendes reiterou uma outra decisão do próprio plenário do Supremo do ano passado, de que estados e municípios têm autonomia para adotar medidas de prevenção, medidas de enfrentamento à Covid. O resultado desse julgamento de hoje é muito importante, porque vai impactar em uma outra ação cujo
relator é o ministro Nunes Marques. No fim de semana, o ministro Nunes Marques deu por meio de uma liminar, ele atendeu a um pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos e permitiu a celebração de missas e cultos de forma presencial. Dependendo do resultado de hoje, se o plenário mantiver a decisão do ministro Gilmar Mendes, a expectativa é de que o ministro Nunes Marques, revogue a decisão dele. Então vamos acompanhar e vamos aguardar. É isso, aguardemos. Obrigada, Flávia. Bom trabalho por aí. E começou agora há pouco a cerimônia em memória do Holocausto lá em Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está participando dessa cerimônia. A abertura foi feita no Memorial do Holocausto. A data lembra os milhões de judeus mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hora de falar com a previsão do tempo, com a Eliana Marques, que está chegando por aqui. Oi, Eliana, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, hoje o tempo começa a secar no sul do país, vai ter pouca chuva, isso até domingo. Tempo firme também até o interior de São Paulo e pegando aqui, olha, o sul de Mato Grosso do Sul, agora onde o mapa está verde aqui no centro-sul do país, aí pode chover. Outra área com tempo firme é essa que fica entre o norte da Bahia e até o centro-sul do Ceará. Teresina, Porto Alegre e Curitiba são as capitais sem previsão de chuva, com temperatura amena somente em Curitiba. Nas áreas sem chuva, a umidade do ar cai bastante e aí onde esse mapa aqui está azul, está mais úmido, significa que pode chover. Na maior parte do litoral nordestino é aquela chuva passageira. No litoral baiano já pode dar uma chuva mais moderada, a gente tem imagens de Salvador com céu claro, já choveu fraquinho em alguns pontos. Amanhã a chuva aumenta mais na região de Salvador e no litoral baiano. E temporal? Tem temporal para hoje? Tem sim, tem principalmente no centro-oeste e no norte. Antes eu vou falar aqui do sudeste, porque Minas, Espírito Santo e Rio, essas áreas em azul, têm condição para uma chuva que pode ser até mais encorpada nas capitais Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, todas com temperaturas amenas. No centro-oeste já tem previsão de bastante chuva, principalmente em Goiânia e em Brasília. Ontem, Goiânia teve o dia mais chuvoso para um mês de abril desde 2014. E no Amazonas, o rio Solimões transbordou na área de Várzea, na zona rural de Manacapuru. Nos próximos dias, as águas devem avançar para regiões mais populosas. Em Manaus, o Rio Negro também atingiu a cota de inundação, mas nem o Negro e nem os Solimões estão na cota de inundação severa. Olha só, segundo o Serviço Geológico do Brasil. De qualquer forma, o Serviço Geológico projeta que a cheia deste ano pode ser histórica no Amazonas, maior que a de 2012. Hoje tem previsão de mais chuva na região de Manaus, também em Porto Velho, que também está em alerta aí para transbordamento de rios, e em Rio Branco, Maju. E amanhã, Eliana? Amanhã, olha, centro-oeste e norte continuam com avisos aí de chuva forte. Também aqui o litoral do Maranhão, o litoral baiano, que eu já falei, o litoral do Paraná e de Santa Catarina. Aqui no sul é uma chuva mais moderada e um vento que pode ser um pouco mais forte também no litoral gaúcho, sul catarinense, entre Rio Grande do Norte e Ceará. Agora eu falo de São Paulo, que teve bastante chuva ontem, mas nos próximos dias vai secar por aqui. Hoje, possibilidade de uma chuva fraca e isolada, agora de amanhã até domingo, tempo firme com a umidade do ar caindo. E no fim de semana, olha, calorão e ar seco, fica o aviso aí para os paulistanos capricharem na hidratação. Maju. Ai, meu nariz, Eliana, é isso que eu sempre falo quando eu vejo esse ar seco. Obrigada e até amanhã. Até. Gente, vamos para uma dica de respiro, né? Que não é fácil, não está fácil para ninguém, né? Durante esses dias tão pesados que a gente está vivendo, a gente precisa de um respiro, de um sorriso. Começou o primeiro Festival Brasileiro de Cinema Cômico, que faz uma homenagem especial à diretora Betsy de Paula. O Fest Cômico reúne ao todo 36 filmes de humor, tudo de graça na internet. Tá sem áudio? Aqui, porque a nossa risada aí tá sem áudio. Então, é o seguinte, eu vou ver aqui com a produção se a gente vai exibir de novo, porque já começou o Fest Cômico pra gente dar risada aqui na bancada sem áudio. A gente vai tentar mostrar de novo para vocês esse respiro tão importante nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Vamos ver aí. Será que vem? Ainda não veio, eu vou falando aqui. Então, Fest Cômico, agora a gente roda. Vamos lá. É o que ele é.
espero agora que as pessoas saibam quem eu sou. E aí? Tome Brilho conta a história de um estudante que é trans e transparente. Menina, assim que eu cheguei aqui, me deram um colete Hey de motoboy pra saber por onde eu ando. No curta O Homem que Virou Meme, o dono de um sebo se torna um meme vivo e se mete em muita confusão. Que é isso, pelo amor de Deus? Do que você tá falando, filha? É um texto 3D flutuando em volta do seu rosto? Sátira, comédia romântica, comédia de costumes, paródia, pastelão. Tudo quanto é jeito de fazer humor. São 32 curtas da Comédia Nacional e 4 longas. O primeiro Festival Brasileiro de Cinema Cômico está nascendo esse ano, com exibição online e de graça. Serão premiados os melhores filmes e artistas de comédia. Em tempos de poucos sorrisos e raras gargalhadas, uma dose de humor pode ser bem-vinda. O festival ainda tem 5 dias de programação intensa para todo mundo assistir sem sair de casa. Além das produções de 11 estados, serão exibidas obras da grande homenageada desta edição, que é a cineasta carioca Betsy de Paula. Uma válvula de escape, né, nessa situação tão complicada que a gente está vivendo, para dar risada das coisas, que rir também é uma maneira de pensar. Né? Quando você ri, a comédia provoca um pensamento também. Né? As maiores críticas políticas, né, foram feitas ao longo, né, da história, né, em comédias. Né? O Fest Cômico reúne a comédia O Casamento de Louise. Para eu conhecer o rei e a rainha da Suécia, eu tenho que fazer um tempero do diabo para deixar aquele sueco louco por mim. Os premiados Celeste Estrela e Vendo ou Alugo, comédia estrelada por Marieta Severo e Marcos Palmeira, irmão de Betsy. Ai, socorro, mamãe! Caiu uma manga no telhado. E Desarquivando Alice Gonzaga, um documentário com uma pegada de humor. Essa moral o cara tentou levar, mas olha... É também uma oportunidade do público assistir episódios da série inédita O Síndico, filmada na Bahia. E aí só tem 20 vendidos, é muito pouco. O Fest Cômico começou ontem na internet e vai até 11 de abril. O humor tem esse poder de transgressão, esse poder de desestabilizar, né? De tirar a gente da zona de conforto e fazer a gente refletir. É o momento da gente se permitir e se conectar com a gente mesmo, assim, sabe? Com o que a gente tem de humano, com o que a gente tem aí de potência de vida, sabe? Sofisticado em termos de linguagem. É isso, rir é maneira de pensar, de desopilar o fígado. Então, ó, Fest Cômico, até domingo dá para ver os filmes pela internet. Outras informações você encontra na página do JH na internet. Agradeço a companhia, o Jornal Hoje termina por aqui. Outras notícias no JN. Você fica agora com o Plantão BBB. Boa tarde, até amanhã.